A primeira grande treta da minha família foi quando eu decidi e comuniquei que ia fazer jornalismo. Pense! A minha avó, ela trabalhava no Fórum Clóvis Bevilacqua e eu ia muito lá. E eu acho que eu demonstrava gostar daquele ambiente, sendo que era coisa de criança. Eu não via aquilo como uma profissão, eu nem tinha maturidade para encarar isso como uma profissão. E minha mãe dizia que eu ia ser dentista, porque segundo ela, palavras dela, quando eu era criança, eu vivia escovando os dentes dentro de casa. Então ela achava que por isso eu ia ser dentista e que eu dizia isso, que eu ia ser dentista. Mas também eu era muito criança, eu não tinha ideia do que era ter uma profissão. Então quando eu decidi, apesar de que eu acho que é uma escolha muito cruel, que a gente faz isso aos 17, aos 18 anos ou menos. A gente escolhe, a gente decide o que a gente quer fazer pra vida. É muito cruel o que fazem com a gente. Que a gente é obrigada a fazer, né? Essa escolha é muito dolorosa. E eu escolhi fazer jornalismo porque eu fui a uma visita de campo com o pessoal da escola. Eu estava acho que no 2º ano do ensino médio. E eu fui visitar uma emissora de TV. E eu me encantei com aquele lugar que era o estúdio. Depois eu comecei a conversar com um repórter e ele contou a rotina dele, eu vi que era aquela rotina agitada. Eu sempre dizia, engraçado, né? Acho que minha mãe e minha avó nunca enxergaram, porque eu, mesmo criança, eu dizia, eu não quero ter profissão pra ficar atrás de birô. Atrás de birô. Birô tem que colocar a foto pra pessoa identificar o que é, né? Que é aquela escrivaninha. Então, assim, eu não queria uma profissão que fosse muito parada. Eu queria estar sempre em movimento. Então isso me acompanhou desde sempre. Quando eu escutei o repórter falando como era a vida dele, como era a pauta, que um dia ele estava num canto, que um dia ele estava no outro, que ele fazia 3 pautas no mesmo dia e que tudo podia mudar de repente, eu me encantei com aquilo. A vivência dele me trouxe um encantamento muito grande. Então foi aí que eu decidi romper, porque eu acho que foi até um rompimento mesmo, um rompimento de ideias, né? Eu rompi e disse que, não vou fazer nem direito, nem odontologia, vou fazer jornalismo. E hoje eu entendo que era uma preocupação da minha mãe, da minha avó, com a minha estabilidade financeira, com a minha segurança financeira. Hoje eu tenho consciência, convicção de que era amor, que sempre foi amor de verdade. Eu acho que muita gente pode se identificar com o que eu tô falando agora. Às vezes os pais da gente, os avós, eles pensam que só existe estabilidade e segurança quando a gente escolhe fazer um concurso público para ser servidor. Sendo que, primeiro, não tem vaga para todo mundo. Então a peneira já começa daí. Segundo, quem diz que quem é servidor público é feliz? É algo que a gente precisa refletir. Então, eu decidi seguir um caminho diferente do que elas pensavam, do que elas tinham planejado para mim. Eu não estou dizendo que a profissão de jornalismo é perfeita, não é. Pelo contrário, pense numa profissão ingrata. A gente estuda tanto, se arrisca, se dedica e muitas vezes não é valorizado no mercado de trabalho. Mas aí existem 2 caminhos: desistir, mudar de rumo, recalcular a rota, ou persistir naquilo que é o seu sonho, naquilo que você gosta e, ao mesmo tempo, lutar por condições melhores de trabalho, lutar por uma maior valorização profissional. Eu escolhi esse caminho e até hoje te digo que não me arrependi. E quando eu paro para lembrar de quando eu era pequena, eu digo, meu Deus, as respostas estavam na cara da minha mãe, da minha avó e na minha cara também há muito tempo. Porque eu lembrei que quando eu era criança, eu sempre escrevia minhas poesias, meus poemas nos livros, num livro que o colégio tinha, que o nome era Coletânea. Coletânea 2001, Coletânea 2000, Coletânea 98. Minhas redações e minhas poesias sempre eram selecionadas para irem para o livrinho da escola. Eu sempre lia. Engraçado que eu era tão tímida, a mamãe que brinca, dizendo que quando chegava uma visita eu me escondia debaixo da cama, que eu não tinha coragem de falar com as pessoas. Mas engraçado, para eu ler na frente da escola inteira, eu lia. Engraçado, né? Talvez uma fuga, não sei. Naquele momento ali, eu me sentia à vontade. Então, ganhei algumas medalhas de a criança que leu mais livros na escola. Eu devorava livros. Gostava muito de ler quando era criança. Então, se a gente for encaixar as pecinhas,
Lembrei minha redação, uma redação que eu fiz na escola saiu no Jornal O Povo, na década de 90. Na época, o Jornal O Povo tinha um encarte, uma parte que era dedicada às leituras, ainda hoje eles têm, que é uma parte que é dedicada às leituras, às escritas, né, poesias, poemas, redações dos alunos, tanto de escola pública como de escola particular. E eu lembro de um recorte de jornal que minha mãe guardou, que eu fiz um texto que saiu no Jornal O Povo, publicado com foto e tudo. A minha redação foi uma das escolhidas. Então, talvez o jornalismo estivesse mais presente na minha vida do que eu podia imaginar. Talvez já estava na cara há muito tempo e eu não consegui fazer as conexões. Mas escolhi esse caminho. E, vó, me desculpa. Hoje ela não está mais aqui. Me desculpa se eu não realizei os seus sonhos, mas os sonhos eram seus, não eram meus. E a gente tem que realizar os nossos. E cabe aos pais e aos avós entenderem que a vida é deles, então o caminho é deles, então as escolhas são deles. Ao mesmo tempo que todas as dores que o jornalismo infelizmente me proporcionou, também são minhas. Acolhi todas essas dores, porque foi o caminho que eu escolhi. A decisão foi totalmente minha, então eu arquei com todas as consequências disso. Então é isso, essa foi a minha partilha, espero que vocês tenham gostado. E você escolheu jornalismo em que circunstância? Quiser compartilhar aí, coloca nos comentários e a gente vai batendo um papo mais sobre escolhas, sobre os caminhos que a gente tem que percorrer. Tchau!